Fala, meus amores, boa noite. Fala, minha família linda do Exatas para Gabaritar. Galera, passando aqui para fazer um agradecimento especial, tá? A todas as mensagens que o Exatas para Gabaritar tem recebido, tanto no Instagram, tá? Quanto no Telegram, no WhatsApp. E a maioria, tá, de nossos alunos, eles comungam da mesma opinião. Falando que o Exatas para Gabaritar não é só resolver questões, né? Aqui nós motivamos os nossos alunos, tá? Aqui o nosso lema é mostrar que se você encara a batalha, tá? A gente vai chegar junto com vocês, né? É por isso que é o nosso lema, tá aí, ó. Encare a batalha e a gente chega junto. E galera, eu sempre coloquei na minha cabeça que professor não é só dar aula. A gente tem que motivar, mostrar o caminho mais fácil, fugir dessa matemática tradicional. E na aula de hoje, tá? De matemática, gabarito instantâneo, a gente vai mostrar várias questões interessantes que se você for pedir para a inteligência artificial resolver, se você for pedir para alguns professores resolverem, sempre vai ser o caminho mais complicado. Então, método Sorman na área, vamos embora. E, gente, baixa o material aí, deixa o like, isso é muito importante. Quem não está inscrito no canal, se inscreva, tá? Quero ver hoje pelo menos uns 500 comentários. Ó, digite aí, eu vou ser aprovado. Galera, palavras têm poder. Vamos embora. Tá aí, questões. Gente, uma questão agora, ó, super recente, Instituto OCP, concurso super concorrido, TJ Paraná. 3 servidores, Érica, Fábio e Gustavo, receberam a tarefa de dividir juntos, de revisar juntos, 360 processos. Beleza? E aí ele diz, ó, sabe-se que Érica revisou o dobro da quantidade de processos que Fábio. E Gustavo revisou 20 processos a mais que Fábio. Dessa forma, o percentual em relação ao total que Gustavo precisa revisar, e aí ele lhe dá os percentuais. Galera, primeira coisa, ó, se você perceber, ele não deu a quantidade de processos que cada um revisou. Eu vou chamar da letra E de Érica, F de Fábio e G de Gustavo. Eles juntos revisaram quantos? 360. Então, se eu somar o que Érica revisou, o que Fábio revisou e o que Gustavo revisou, essa soma tem que dar 360. Beleza. Só que ele disse aqui, agora, ó, Érica revisou o dobro de Fábio. Então, ó, Érica é o dobro de Fábio. É 2 vezes a quantidade de Fábio. Beleza. Outra informação que foi dada, ó, Gustavo, ele revisou 20 processos a mais que Fábio. Então, ó, Gustavo é 20 a mais que Fábio. Gente, eu tenho aí 3 equações. 3 equações. Eu tenho que deixar aí todo mundo em função de uma letra só. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Vê. Aqui onde tem que Érica é 2F, aqui em E eu vou colocar 2F. Aqui, ó, onde eu tenho que quem? Que Gustavo é 20 mais F, aqui no lugar de Gustavo eu vou botar 20 mais F. Que aí vai ficar todo mundo em função de quem, gente? De F. Agora, ó, ficou molinho, molinho, facinho, facinho, só o néctar. Quem é 2F.
F aqui eu repito. Quem é G? 20 mais F. Essa soma 360. Ó, vamos juntar aí letra com letra, ó. 2F com F, 3F com F, 4F. Igual, ó, jogo 20 pro outro lado. Tá somando, vai subtraindo, ó. 360 menos 20. Vai ficar, ó, 4F, 360 menos 20. 340, ó. Quem é F? O 4 tá multiplicando, passa o quê? Dividindo. Galera, como é que eu divido por 4 de cabeça? Eu já mostrei aqui. Você faz mentalmente. Meiar 2 vezes. Dividir por 4 é calcular 2 metades. Metade de 340. 170. Metade de 170. 85. Então, ó, Fábio ficou aí com quantos processos? 85. Só que eu quero saber Gustavo. Quem é Gustavo? É 20 mais quem? Qual é a quantidade aqui de Fábio? 85. Então, Gustavo vai ficar 20 mais 85. 105. Só que, galera, ele quer isso aí em porcentagem. Olha o que ele disse, ó. O percentual, né? Em relação ao total, que Gustavo precisa revisar. Ele quer que você compare o 105 com 360. Você pode fazer assim, ó. 360 é o todo. É 100%. Regra de 3 salva vidas, tá? Gustavo, que é 105, é X. Sempre multiplique cruzado. Vai ficar quem? 360 vezes X igual a 105 vezes 100. Ó, 0 de um lado, 0 do outro. Vai ficar 36x, ó. 105 vezes 10 dá 1050. Prove é isso mesmo, você não tem espaço, ó. Quem é X? 1050 dividido por quanto? Por 36. Tá vendo, gente? Que beleza. Só alegria. Joia? Vamos embora. Então, 1050 dividido por 36, isso vai dar aproximadamente, ó, 29,16%. Isso tá entre quem? 25 e 30. Letra A de o quê? Aprovação. Gente, você podia fazer como eu já mostrei aqui. Pega a parte, divide pelo todo e multiplica por 100%. Eu podia fazer assim, ó. Quem é a parte? 105. Em cima do todo, que é 360. E multiplica isso por quanto? Por 100%. Vai ficar a mesma coisa, ó. Quando você cortar 0 com 0, 105, aí, vezes 10%, dá 1050%, ó. Dividido por 36. Isso aqui dá quanto? 29,16. Então tá aí. Tira o print e vem comigo. Vamos embora. Gente, um tipo de questão que a galera perde muito tempo e eu venho dizendo sempre. Isso cai mais do que Neymar. Vamos embora. Uma empresa de inteligência artificial utiliza 2 servidores de alto desempenho para processar grandes volumes de dados. Sabe-se que o servidor A consegue processar um pacote de 500 terabytes em 10 horas, enquanto o servidor B, com tecnologia mais recente, processa o mesmo pacote em 6 horas. Se ambos os servidores trabalharem juntos
no mesmo pacote de 500 terabytes, em quanto tempo eles terminarão de processar os dados? Galera, é aquele tipo de questão de torneira. Uma torneira enche um tanque em 2 horas, a outra em 3 horas. Elas juntas vão fazer em quanto tempo? Eu já disse qual é a dica. Multiplica em cima e soma embaixo. Você tem que treinar. É instantâneo o gabarito. Então, veja, ele quer o tempo junto. Pedir o tempo junto. Quando um ajuda o outro, multiplique em cima e soma embaixo. Ó, já tem aqui respostas que, se você não lembrasse da dica, dava para eliminar. Como é que esse sozinho faz em 10, esse em 6 e os dois juntos vão fazer em 16? Isso aqui para mim não presta. Gente, como é que a gente vai se juntar para fazer em menos tempo, para fazer em 16? Como é que vai fazer em 8 horas? Não vale a pena, pô. Porque esse sozinho faz em 6, vai se juntar para fazer em 8. Não tem como, tem que ser em menos do que 6. E aí vai ficar, ó, 10 vezes 6, 60. 10 mais 6, 16. Dá para dividir isso aqui por 4, não dá? Podia ser por 2, tá? Dividindo isso aí por 4, vai ficar quem? 15 sobre quem? 4. Gente, tu quer dividir por 4? Calcular 2 metades. Quem é a metade de 15? A metade de 15 é 7,5. E quem é a metade de 7,5? A metade de 7,5 é 3,75. E 3,75 horas. Resposta aí, letra A de amor. A de amor, B de beijo, C de calor, D de desejo, E de encanto, F de fixação. Hein? Apaixonado. Vamos embora. Vamos para a próxima. Então, pedir o tempo junto quando um ajuda o outro, multiplica em cima, soma embaixo. Vamos embora. Questão 3 da VUNESP. Veja, gente. Ó, uma aluna errou essa questão da VUNESP porque seguiu uma diquinha que eu já vi vários professores falarem. Uns 5 eu já vi. E, cara, dica é um negócio que você tem que pensar, tem que ter muita responsabilidade. Se alguém já escutou aí, tá? Digita aí. Ó, uma equipe de 10 operários consegue consertar 20 máquinas em 18 dias, trabalhando 8 horas por dia. E aí ele diz, se a equipe inicial fosse de 15 operários, trabalhando 6 horas por dia, para consertar 25 máquinas, quantos dias a mais seriam necessários mantendo o mesmo ritmo de trabalho? Galera, o que é que acontece aqui, ó? Vê, isso é uma questão de regra de 3 composta. Então você vai utilizar o método da causa-consequência. Professor, e que método é esse? É um método para resolver questões de regra de 3 composta. Por que aqui uma regra de 3 composta? Eu tenho mais de 2 grandezas. Eu tenho máquinas, quantidade de dias, quantidade de horas por dia e quantidade de operários. Eu tenho 4 grandezas. E num problema de regra de 3 composta, uma das maneiras que eu resolvo aqui é essa, porque você não precisa analisar se é direto ou inverso. Basta procurar o cara que pratica a ação, o sujeito. Sempre o que o sujeito faz, o que é
produzido, ó, o que é produzido é a consequência. O resto vai ser o quê? Causa. Então, por exemplo, ó, quem é o sujeito? Os operários. O que é que os operários estão fazendo? Consertando o quê? Máquinas. Então, a quantidade de máquinas consertadas, é a consequência. Careca, professor. E o resto são as causas. Quem seriam aí as causas? Quantidade de operários, quantidade de dias e quantidade de horas por dia. Beleza? Tranquilo? E aí, gente, ó. Veja. Vários alunos me perguntam, professor, eu aprendi uma dica chamada TPM. Gente, eu já vi uns 5 professores falando sobre essa dica. TPM. O que é TPM? Tempo, pessoas e máquinas. Tempo, pessoas e máquinas. Muitos professores falam que a última coluna não pode ser TPM. Não pode ser tempo, não pode ser pessoas, não pode ser máquinas na última coluna. Essa é a dica. E eu estou mostrando que a consequência pode ser sim máquinas. E aí a aluna que fez, na hora da prova, disse que ficou em dúvida e não conseguiu descobrir quem era a última coluna. Porque a dica é, ó, tempo, pessoas e máquinas não pode ser a última coluna. Cara, tá errado isso. E pessoas pode ser a última coluna. Porque se eu falar bem assim, ó, 5 técnicos bancários atendem 8 pessoas em 1 hora. Quem é o sujeito? Os técnicos bancários. O que é que os técnicos bancários estão fazendo? Atendendo pessoas. A quantidade de pessoas atendidas pode ser sim a última coluna. Eu acho que quando os professores falam isso, eles se atrapalham porque eles dão a ideia aí, tipo, de máquinas praticando a ação. Tipo, 8 máquinas imprimem 7.000 cópias. Aí, beleza. Aí, máquinas não pode ser a consequência. Porque as máquinas estão fazendo o quê? Tirando cópias. Aí, a quantidade de cópias tirada seria a consequência. Acho que os caras pensaram isso, criaram essa dica, mas, pô, nada a ver, tá? Então, vamos lá. Pode sim. Pode ter na última coluna máquinas. Pode ter pessoas. Então, vamos lá, ó. 10 operários consertam 20 máquinas em quem? Em 18 dias, trabalhando 8 horas por dia. E aí ele diz, ó, se tivesse 15 operários trabalhando 6 horas por dia, quantos dias, tá? Eu vou precisar agora consertando quantas máquinas? 25. Gente, sempre nesse tipo de questão, o que é que você faz? Passa uma reta em cima da causa, ó. Reto na causa. Reto na causa. E aí faz o seguinte, a reta que está em cima desce e a reta que está embaixo sobe. Só isso. Então, ó, reto em cima, reto embaixo, na causa, reto, reto. Só que reto, quem tá em cima desce, reto, quem tá embaixo sobe. E aí eu vou multiplicar quem tá aqui na mesma reta, ó, 15, x, 6 e 20. 15 vezes x, vezes 6, vezes 20. E vou igualar ao produto que está na outra. 10, 18, 8 e 25. 10, 18, 8 e 25. Gente, vai da sua habilidade em simplificar. Ó. Eu já poderia pegar aqui, ó,
tirar 0 de um lado e 0 do outro. Tranquilo? Eu poderia. Então, aqui vai ficar quem, ó? 15 vezes x, 15x. 15x vezes 2, 30x. 30x vezes 6, 180x. Tranquilo? E aqui, ó, 18 vezes 8 vezes 25, 3.600. Quem é x? É só passar os 180 dividindo. 3.600 dividido por 180. Ó, corta os zeros. 360 por 18, 20. Aí a galera vai lá e marca quem? Letra E. Cuidado. Cuidado. Ele disse quantos dias a mais? Quantos dias a mais? Eram quantos dias? 18, agora 20. Então, quantos dias a mais? 2 dias a mais. Letra A. Galera, 2 cascas de banana numa questão só. Então, esse negócio de TPM é perigoso, tá? Minha esposa mesmo, quando tá com TPM, eu nem converso. É que são 25 anos, viu? Eu deixo lá. Ela diz, é isso mesmo, você tem razão. Mas menino, né? Oxê, besta é coco. Vamos embora. Gente, questão 4 da IBAD. Imagine 6 amigos se encontrando em uma praça com um formato hexagonal, de um hexágono, onde cada um se senta em um dos 6 bancos ao redor da praça. Eles decidem de forma descontraída trocar de posição entre si, né? Permutando, trocando de posição. De quantas maneiras diferentes eles podem se reorganizar. Gente, o negócio aqui, que a galera erra esse tipo de questão, é porque quando os professores estão ensinando permutação, tem 3 tipos. Aqui é um problema de permutação porque eu tenho 6 pessoas para trocar de posição entre si. Para permutar. Só que eu tenho permutação simples, permutação com repetição e permutação circular. Permutação simples é quando eu permuto, por exemplo, elementos lá em linha reta, troco eles de posição. Permutar para formar anagramas, né? Trocar de posição as letras de uma palavra. Permutação com repetição é quando tem repetição de elementos. Já quando eu troco de posição ao redor de um círculo, que é assim que a galera aprende, a permutação é circular. Só que cuidado, gente. Permutação em torno, permutação ao redor, por exemplo, de uma mesa retangular, oval, circular, hexagonal, na forma de um quadrado, do mesmo jeito, ela é circular. Até porque, por exemplo, ó, eu posso pegar o quê? E colocar o quê? Dentro de um círculo, um quadrado, um hexágono, né? Eu posso escrever um hexágono, eu posso escrever o quê? Um quadrado dentro de um círculo. É circular do mesmo jeito, ó. Mandou permutar ao redor, em torno de algo oval, no formato de um quadrado, de um hexágono, é do mesmo jeito circular. E como é que eu calculo permutação circular de n elementos? Pego o total de elementos, tira 1 e calculo o fatorial. Quantas eu tenho? Não são 6, então vai ficar quem? 6 menos 1 e calculo o fatorial. Isso vai ficar quem? 5 fatorial, que é 5, 4, 3,
2, 1. E esse produto aqui, ó, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Vezes 1, 120. Letra D. Então, ó, o formato pode ser oval, quadrangular. Não importa. É permutação circular do mesmo jeito. Beleza pura. Vamos embora. Gente, vamos ver aqui a última questão, que é uma questão que a galera demora muito para resolver. Vamos lá. Ó, 3 servidores do TJ Paraná devem dividir entre si 315 relatórios com o objetivo de revisá-los e dar os devidos encaminhamentos. Sabe-se que a quantidade de relatórios designados para Hélio está para a quantidade de relatórios para Inês, como 2 está para 3. Gente, está para é divisão. Ele está dizendo o seguinte, ó, que o quê? Hélio, fazer aqui, ó. Hélio está para Inês, assim como 2 está para 3. Beleza. E aí ele diz, ó, e sabe-se também que a quantidade designados para Inês está para a quantidade de Jair, assim como 4 está para 5. E aí ele diz, se respeitadas as proporções, quantos relatórios Jair deve receber? Ó, pode pegar a dica que eu vou dar. Eu posso resolver isso aqui de 2 maneiras. Pelo stick e puxa, tá? Ou também eu chamo de método do chiclete. Procurem a aula que eu dou aqui do stick e puxa. Ou eu posso resolver isso aqui por uma diquinha. O sobe e o desce. É o seguinte, ó. Como é que muita gente fez essa questão? Pegou ainda aqui e botou bem assim, ó. O de Hélio mais o de Inês mais o de Jair tem que dar 315 relatórios. Aí fez aqui meios e extremos. Tirou o valor de uma letra, substituiu aqui, resolveu uma equação. Galera, aqui é Sorman, é método Sorman. Ele não vai resolver assim não, ó. O que é que você vai fazer nesse tipo de questão? Toda questão que te dá mais de uma razão, olhe aí nas 2 razões quem aparece nas 2 com quantidades diferentes. Inês aqui tá com 3 partes, Inês aqui tá com 4. Eu tenho que deixar essas partes iguais. E aí você vai seguir a minha dica, ó. Esse sobe, esse desce. E aí você faz o seguinte, ó. Pega isso aqui e multiplica pelo que vai descer. E pega esse aqui e multiplica pelo que vai subir. Então, ó, só fiz descer um, subir o outro. Só que veja, perceba que agora vai ficar aqui 3 vezes 4 dá 12, 4 vezes 3 vai ficar 12. As partes vão ficar iguais. Só que você lembra que se você fizer uma alteração em cima, faz embaixo, porque fração é um bicho invejoso. Então, se eu mexer no 3 multiplicando por 4, eu tenho que mexer aqui multiplicando também por 4. Se eu mexer em cima multiplicando por 3, aqui eu tenho que multiplicar por 3 também. Para não alterar, gente. Então aqui vai ficar quanto? 8, 12 e aqui 12, 15. Agora beleza, ó. Inês 12 partes, ó. Tá vendo? E aí, gente, você não tem o todo, pegue o todo, que é 315. Quando eu tenho o todo e tem as partes, o que é que eu faço? Pego o todo e divido pela soma das partes. Quem é o todo? 315. Quem são as partes? De Hélio, 8. De Inês, 12. E de Jair, 15.
vai ficar 315, ó. 8 mais 12, 20. 20 mais 15, 35, né? Ficou quem? 315 dividido por 35. Isso dá 9. O que é 9? O valor de uma parte. Quem foi meu aluno e estudou no meu curso do TJ Paraná, eu fiz esse tipo de questão. A galera matou lá. E aí vai ficar como? Eu quero quem, galera? Eu quero Jair. Jair, quantas partes ele tem? 15. 15 de 9, ó. 15 vezes 9, dá quanto isso? Dá quanto? Cento e quanto? Né? 15 vezes 9, não é? 135. Resposta, letra D de docinho. Tá aí. Podia fazer pelo stick e puxa. Tem várias maneiras. Assista a aula que eu mostro aqui o método do estica e puxa. Que eu resolvo isso aqui também. Facinho, facinho, molinho, molinho. Tá vendo, gente? Não tem erro. Ó, se você quisesse fazer pelo stick e puxa. Eu sei que tem professor agora que vai copiar. Pode copiar, gente. Pode copiar. Agora dê os créditos, né? Dê os créditos. Ó, vou mostrar aqui o método do stick e puxa. E todos cantam, pega, estica e puxa. E viva a festa da Xuxa. Dá o trenzinho. Au, au. Não brinca com gatinho. Miau. Ó o stick e puxa, ó. Você vai fazer assim, ó. Você vai botar aí, tá? A galera que ele te deu. Que foi quem? Vamos lá. Hélio, Inês e Jair. Então vamos lá. Ó. Gente, stick e puxa. Ou o método do chiclete. Porque o chiclete você fica assim de vez em quando. Então vamos lá, ó. Hélio, Inês e Jair. Vou botar aqui em tela cheia. Vamos lá. Dê os créditos, viu, professor? Tem um professor aí que eu acho engraçado. Fica até imitando. Epa, bicha não. Quer dizer, a gente cria coisa. E o cara na maior cara de pau. A negação do todo. Epa, bicha não. Meu irmão, toma vergonha. Toma vergonha, pelo amor de Jesus Cristo. Né? Mas é isso, né, gente? Faz parte, né? Mas tô dando logo o bizu, que eu tô ligado que você tá aí assistindo. Anote aí essa dica, tá? Você e seu amigo. Beleza, vamos lá. Gente, desculpe, gente, eu sou sempre sincero, tá? É chato isso. Vamos lá. Ele diz, ó, Hélio tá pra Inês como 2 tá pra 3. Aí você vai botar aqui, ó. Hélio está pra Inês como 2 tá pra 3. Tá vendo? Eu botei Hélio com 2, Inês com 3. E aqui eu não botei nada. Beleza. Agora vamos para outra informação. Qual foi a outra informação? Ó, ele diz que o quê? Inês tá para Jair como 4 tá para 5. Então, ó, Inês tá para Jair, ó, Inês tá para Jair como 4 para Inês. E Jair está para 5. E aqui, ó, não tem nada. Gente, só fiz completar. E aí, agora o que você vai fazer? E todos cantam, pega, estica e puxa. E viva a festa da Xuxa. Sempre nessas questões que você tem mais de uma razão, você pode aplicar o estica e puxa. E aí, vai ficar assim, galera, ó. Você puxa o 3 para baixo e estico 4 para cima. Se eu multiplicar aqui, ó, vai ficar quem? Hélio com 8 partes, Inês com 12 e Jair com 15. Acabou. Quem é o todo que ele deu? 315. Divide pela soma das partes. Isso aqui dá 35, né? 315 por 35 dá 9. Sempre que eu pego
o todo e divido pela soma das partes, eu tenho o valor de uma parte. Só que ele quer Jair. Jair tem quantas partes? 15. E uma parte não vale 9. 15 vezes 9. 135. Tá vendo? Gente. Ou assim. Ou assim. Pois é, galera. O cara chega lá no canal e eu não vi, né? Foi um aluno que me mandou. Professor, já viu 2 professores que estão copiando o senhor? Veja aqui. Aí o cara dando aula e falava bem assim, ó. Epa, bicha não! Eu digo, meu senhor, é muita falta de originalidade. Né? Outro, o método tapa. Mas é isso. Gente, por aqui ficamos. Gente, sigam o nosso Instagram. Tá aí, ó. O nosso Instagram. Entra no nosso grupo do Telegram. Gente, deixa o like aí, curte e compartilha. Pega o material que tá aí na descrição do vídeo. Um beijão. Quero ver aí pelo menos uns 500 comentários, beleza? Tem uma aula massa no canal já já. Fui!